pessoal, hoje a gente vai falar sobre o arcadismo, que é a terceira escola literária brasileira. Vamos começar com uma introdução a essa escola e um pouquinho do contexto histórico. E bom, o arcadismo aconteceu ali no século XVIII, ainda no Brasil colonial, e foi a escola literária que fechou o período colonial e também é conhecida como neoclassicismo. Tem uma forte influência europeia, principalmente no iluminismo francês, e um destaque muito grande para produções líricas, satíricas e épicas. O marco inicial no Brasil foi com obras poéticas, como a obra de Cláudio Manuel da Costa. Bom, o arcadismo, seguindo a mesma linha da última escola que a gente estudou, que foi o Barroco, também tem seu berço em Minas Gerais, principalmente em Vila Rica, que é a atual Ouro Preto. Ela aconteceu durante a Inconfidência Mineira e o Ciclo do Ouro. E a Inconfidência Mineira foi um movimento separatista contra a predominância e domínio português. Isso é muito importante para o nosso aprendizado. Agora, algumas características literárias. Bom, os autores árcades, eles tinham a ideia completamente oposta ao barroco. Depois de tanto tempo de sofrimento, complexidade, dor, artes dramáticas, eles queriam justamente o oposto. Eles queriam algo simples, leve, feliz, sem todo aquele peso barroco. E justamente por isso eles descrevem sempre cenários muito naturais, usufruindo muito da paisagem brasileira e acompanhando o bucolismo, que são temas campestres e pastoris. Eles voltam bastante aos modelos clássicos. A linguagem e temas são bem simples e objetivos. Os autores usam de muitos pseudônimos, porque como era uma época de muita perseguição política, eles tinham que se esconder. Além de um nacionalismo muito grande. Como eu disse, eles recorrem muito a paisagens brasileiras. Temos também alguns conceitos em latim que eles usavam bastante e tinham como tema nas suas obras. Fugere urbem, que significa fuga da cidade. Eles acreditavam que a cidade era muito negativa e conflituosa, você tinha que viver no campo para ser feliz. Inutilia truncat, que é cortar o inútil, a poesia ela tinha que abandonar as práticas barrocas de sofrimento, que eram inúteis, e se libertar disso. Aurea mediocritas, mediocridade áurea, que é um equilíbrio do ouro, evitar a vida da cidade, que é gananciosa e pecaminosa. E locus amoenos, que é o refúgio ameno, é um espaço bucólico, um espaço campestre, como eu disse, você tem que viver no campo para ser feliz. E o carpe diem, que significa aproveitar o dia. Eles tinham que viver o presente em harmonia com a natureza. Aqui eu trouxe alguns exemplares de relevância, começando com Cláudio Manuel da Costa, que viveu de 1729 a 1789. Ele era também um poeta mineiro e foi acusado de participar da Inconfidência Mineira. Acabou sendo preso e suicidou-se na cadeia. Isso é importante não só pelo contexto histórico, pelo período que eles viviam, como porque muitos autores dessa época de extrema relevância também fazem parte da Inconfidência. A sua obra de maior relevância é Vila Rica, de 1773, e obras poéticas. E Vila Rica é uma obra que, inclusive, aborda bastante o tema da Inconfidência e da colonização de Minas, com muitos confrontos e descobertas dessas riquezas. Tomás Antônio Gonzaga, que viveu de 1744 a 1810, também participante da Inconfidência e também mineiro, escreveu Cartas Chilenas em 1863, que quando foi publicado, vocês podem ver, muitos anos depois da sua morte, que é uma obra muito satírica. José Basílio da Gama, não se sabe ao certo quando ele nasceu, mas sabe-se que ele morreu em 1795. Ele escreveu a obra O Uruguai, de 1769, que é um poema épico. Eu peguei diversidades em escrita justamente para evidenciar as características árcades. E o seu pseudônimo era chamado de Termindo Cipílio. E Santa Rita Durão, que viveu de 1722 a 1784. Ele escreveu Caramuru e foi publicado em 1781, que é um poema épico inspirado fortemente em Luís de Camões, que tem seu nome forte também para a poesia épica. Ele é carregado de uma exaltação brasileira, um nacionalismo e naturalismo exacerbado, e foi a primeira obra a ter como protagonismo os indígenas brasileiros. Agora alguns exercícios para fixação e aprendizado. Vamos começar com o da Universidade Federal de São Paulo. Leia os versos do poeta português Boccaccio.
Vem, Almarília, vem lograr comigo destes alegres campos a beleza, destas copadas árvores o abrigo. Deixa louvar da corte e vã grandeza. Quanto me agrada mais estar contigo, notando as perfeições da natureza. Nestes versos, opção A, o poeta encara o amor de forma negativa por causa da fugacidade do tempo. B, a linguagem, altamente subjetiva, denuncia características pré-românticas do autor. C, a emoção predomina sobre a razão numa ânsia de se aproveitar o tempo presente. D, o amor e a mulher são idealizados pelo poeta, portanto, inacessíveis a ele. E, o poeta propõe em linguagem clara que se aproveite o presente de forma simples junto à natureza. Pensou? A opção correta é a opção E. O poeta de fato propõe em uma linguagem muito clara e objetiva que tem que aproveitar o presente, o carpe diem, de forma simples junto à natureza, ele e sua mulher. Claramente características árcades. O próximo exercício é da Universidade Federal de São Carlos e vamos começar com o texto 1, de Zé Rodrigues e Tavito. Eu quero uma casa no campo do tamanho ideal, pau a piquê e sapê, onde eu possa plantar meus amigos, meus discos, meus livros e nada mais. O texto 2, Cláudio Manuel da Costa. Se o bem desta choupana pode tanto, que chega a ter mais preço e mais valia, que da cidade o lisonjeiro encanto, aqui descanse a louca fantasia, e o que até agora se tornava em pranto, se converte em afetos de alegria. Embora muito distantes entre si na linha do tempo, os textos aproximam-se, pois o ideal que defendem é: opção A, o uso da emoção em detrimento da razão, pois esta retira do homem seus melhores sentimentos. B, o desejo de enriquecer no campo, aproveitando as riquezas naturais. C, a dedicação à produção poética junto à natureza, fonte de inspiração dos poetas. D, o aproveitamento do dia presente, o carpe diem, pois o tempo passa rapidamente. E, o sonho de uma vida mais simples e natural, distante dos centros urbanos. Pensou? A opção correta é a letra A. O uso da emoção em detrimento da razão, pois esta retira do homem seus melhores sentimentos. Justamente contrário à ideia do barroco, porque eles, ao invés de vangloriar algo difícil e complexo, vangloriavam algo simples, que eles pudessem cultivar em harmonia. Foi isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Não esquece de se inscrever, curtir, ativar as notificações. E para qualquer sugestão ou dúvida, é só deixar nos comentários. Até a próxima!